No cemitério onde enterraram Ayrton Senna, havia duas mulheres que tinham amado aquele homem. Uma chegou de carro, ao lado da família, tratada com o protocolo de quem pertencia àquele luto. A outra, a namorada que estava com ele quando ele morreu, voltou de autocarro. A que chegou de carro era Xuxa. Durante 3 anos, entre 1988 e 1991, Xuxa Meneghel e Ayrton Senna viveram um dos relacionamentos mais comentados da história do entretenimento brasileiro. 2 fenômenos absolutos. Ela, a rainha incontestável da televisão infantil, ele, o maior ídolo do desporto nacional, numa relação que o Brasil acompanhou com uma curiosidade que beirava a obsessão. Terminaram. Cada um seguiu o seu caminho. E quando Senna morreu, em 1994, Xuxa já não estava com ele havia anos. Mas no dia do funeral, foi ela quem a família tratou como se ainda fosse. Por que é que isso aconteceu? O que existia entre Xuxa e Senna que nem a separação, nem os anos, nem a nova namorada do piloto conseguiram apagar? E por que, mais de 3 décadas depois, essa história ainda gera tensão pública entre 2 das mulheres mais conhecidas do Brasil? Neste vídeo, vais conhecer a história completa de Xuxa e Ayrton Senna, desde o início inesperado da relação até ao luto que ela carregou em silêncio e a rivalidade que atravessou gerações. Inscreve no canal, ativa o sininho e fica até ao final. Antes de ser a mulher mais amada por uma geração inteira de crianças brasileiras, Maria da Graça Meneghel era apenas uma menina do Rio Grande do Sul, com um sonho grande e um caminho incerto. Nasceu em Santa Rosa, no interior gaúcho, e ainda criança, a família se mudou para perto do Rio de Janeiro. Desde jovem, havia nela algo que chamava a atenção. A altura, a presença, aquele tipo de carisma que os fotógrafos de moda reconhecem antes de qualquer outra pessoa. A carreira começou na moda, mas foi um relacionamento que colocou o nome de Xuxa, ainda adolescente, nas primeiras páginas dos jornais. Aos 17 anos, começou a namorar Pelé. O maior nome do futebol mundial, décadas mais velho. Foi um escândalo do tamanho do Brasil uma adolescente e o ídolo máximo do desporto nacional, numa diferença de idade e de circunstâncias que gerou tanto fascínio quanto crítica. Xuxa não recuou, e foi, em parte, esse relacionamento que a colocou definitivamente no radar do país. Mas o que a transformaria de figura conhecida em fenômeno absoluto ainda estava por vir. Em 1986, a Globo lançou o Show da Xuxa. Ninguém, nem os próprios executivos da emissora, estava preparado para o que aconteceu a seguir. O programa explodiu. Não foi sucesso, foi domínio total. Xuxa, vestida de loira luminosa, rodeada pelas paquitas e pelos baixinhos, tornou-se a figura mais importante da televisão infantil que o Brasil já tinha visto. As crianças não apenas assistiam, viviam para o programa. O fenômeno extravasou a televisão. Bonecas, discos, filmes, parques temáticos. Xuxa tornou-se uma marca que atravessava todos os formatos possíveis de entretenimento, replicando o sucesso por toda a América Latina e até em mercados de língua espanhola. Não havia no Brasil dos anos 80 e 90 uma única pessoa que não soubesse exatamente quem era Xuxa. E foi exatamente nesse auge, quando já era considerada intocável, quando já tinha construído um império próprio antes dos 30 anos que aconteceu o encontro, que mudaria a sua história de uma forma que nem o sucesso profissional conseguiria eclipsar. Xuxa ia conhecer Ayrton Senna, e o Brasil, que já a observava com uma atenção quase obsessiva, estava prestes a ganhar mais um capítulo para acompanhar. Quando Xuxa e Ayrton Senna começaram a namorar, em 1988, o Brasil ganhou aquilo que só acontece raramente, um casal que parecia maior do que a soma das suas 2 famas individuais. Ela era a rainha incontestável da televisão. Ele, naquele mesmo ano, conquistava o seu primeiro título mundial de Fórmula 1, consolidando-se como o maior ídolo do desporto brasileiro de todos os tempos. Juntos, formavam aquilo que a imprensa rapidamente apelidou de o casal mais glamouroso do país. Cada aparição pública dos dois era acontecimento. Cada viagem juntos, notícia. O Brasil, que adorava Xuxa e idolatrava Senna, observava aquela relação com uma mistura de curiosidade e orgulho. Mas por trás do glamour que as câmaras captavam,
a relação enfrentava desafios que o sucesso de ambos tornava ainda mais complicados de resolver. Senna vivia a vida exigente de um piloto de Fórmula, no auge da carreira, meses inteiros fora do Brasil, entre a Europa e os circuitos do calendário mundial. Xuxa, do seu lado, comandava um império televisivo que também não parava gravações diárias, compromissos que a mantinham presa ao Rio de Janeiro enquanto ele percorria o mundo. Eram duas pessoas extraordinárias, cada uma no centro do seu próprio universo, e manter uma relação a funcionar entre dois universos que raramente se cruzavam fisicamente exigia um esforço que, com o tempo, foi se revelando cada vez mais difícil de sustentar. Houve, segundo relatos da época, períodos de afastamento e reaproximação, as saudades da distância, os ciúmes que a exposição pública potenciava, as exigências de duas carreiras que não perdoavam ausências. E havia também uma questão mais profunda, que pessoas próximas ao casal mencionaram em entrevistas posteriores. O desejo de Senna, com o passar dos anos, de constituir família, algo que a relação com Xuxa, naquele momento da vida de ambos, não parecia conseguir concretizar. Apesar de tudo isto, os 3 anos que viveram juntos ficaram marcados por momentos de uma intimidade genuína que escapava, por vezes, ao controle mediático ao qual ambos estavam habituados. Quem os conheceu de perto descreve uma cumplicidade real, duas pessoas que, dentro daquele turbilhão de fama e exigências, encontravam um ao outro um espaço de descanso que mais ninguém conseguia oferecer. Em 1991, terminaram. Não foi um final dramático e exposto. Foi mais silencioso, uma separação que aconteceu sem o espetáculo que o início da relação havia tido, como se ambos soubessem que aquele capítulo, por mais bonito que tivesse sido, tinha chegado ao seu limite natural. Xuxa seguiu com a carreira que continuava a crescer. Senna voltou a focar-se inteiramente na Fórmula 1, na busca incessante por mais títulos. Nenhum dos dois imaginava, naquele momento, que 3 anos depois voltariam a estar ligados pela pior das razões, e que essa ligação geraria uma tensão pública que duraria décadas. Depois do fim do namoro, Xuxa e Senna seguiram caminhos que pareciam definitivamente separados. Ele continuou a colecionar títulos na Fórmula 1, consolidando-se como o piloto mais admirado da sua geração, 3 campeonatos mundiais, uma legião de fãs que se multiplicava a cada corrida, um estatuto que já ultrapassava o desporto e se tornava símbolo nacional. Ela expandiu ainda mais o império que havia construído. O show da Xuxa continuava a dominar as manhãs brasileiras, e o nome dela já atravessava fronteiras. Publicamente, mantiveram uma distância educada. Não havia declarações hostis, não havia disputas mediáticas, não havia o tipo de guerra que costuma acontecer quando duas figuras desta dimensão terminam uma relação. Mas o silêncio público não significava esquecimento. Pessoas próximas a ambos, em entrevistas dadas anos mais tarde, falaram de um respeito que sobreviveu ao fim do namoro, a sensação de que aquilo que tinham vivido juntos continuava a ocupar um lugar especial na história de cada um. 3 anos de uma intensidade que nenhuma das relações seguintes de ambos voltaria a replicar exatamente da mesma forma. Enquanto isso, a vida de Senna seguia o seu curso, embora não sem turbulência. Em 1994, depois de anos vitoriosos pela McLaren, mudou-se para a Williams, uma equipa tecnicamente poderosa, mas que naquele início de temporada lutava para adaptar o carro às novas regras do campeonato. As primeiras corridas do ano correram mal. A pressão sobre o piloto começava a acumular-se. Ao mesmo tempo, vivia outro capítulo amoroso agora ao lado de Adriane Galisteu, uma jovem modelo que conhecera nos anos anteriores. Era uma relação diferente da que tinha tido com Xuxa, mas que ocupava, naquele momento da sua vida, o espaço de companheira que ele continuava a procurar. Xuxa, do seu lado, continuava no comando absoluto do seu próprio império, sem qualquer indicação pública de que o passado com Senna ainda tivesse peso significativo no presente. Era exatamente esse o cenário em que ambos se encontravam quando a Fórmula 1 chegou a Imola, em maio de 1994, para o Grande Prêmio de San Marino, um fim de semana que já se anunciava sombrio antes mesmo da corrida principal, depois de um acidente grave de Rubens Barrichello
e da morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger no dia anterior à corrida. Ninguém, nem Xuxa, nem Adriane, nem o próprio Senna, sabia que aquele fim de semana se tornaria um dos mais trágicos da história do desporto mundial. E quando a notícia chegou, Xuxa teve de enfrentar algo que nenhuma separação, por mais bem resolvida que tivesse sido, a preparara para sentir. A morte súbita do homem que, 3 anos antes, tinha sido o centro absoluto da sua vida. 1º de maio de 1994. A notícia chegou ao Brasil com a violência de um país inteiro a perder o fôlego ao mesmo tempo. Ayrton Senna, o maior ídolo desportivo da história nacional, tinha morrido na pista de Imola, numa curva que entraria para sempre na memória coletiva como sinônimo de tragédia. Xuxa estava a gravar quando recebeu a notícia. Quem estava com ela naquele momento descreve um colapso emocional imediato e absoluto. Não era apenas mais uma figura pública a reagir à morte de outra figura pública. Era uma mulher que, 3 anos antes, tinha partilhado a vida com aquele homem. A notícia atingiu-a com a força de uma perda profundamente pessoal, mesmo depois de tanto tempo separados. As gravações daquele dia foram interrompidas. Xuxa, em estado de choque, precisou de tempo para processar algo que nenhuma preparação profissional ou mediática a tinha ensinado a enfrentar. E então veio o velório. Aqui, a história ganha uma camada que durante décadas gerou desconforto e especulação. A família Senna, particularmente Dona Neide, mãe de Ayrton, mantinha com Xuxa uma proximidade que tinha sobrevivido ao fim do namoro. Durante os 3 anos de relação, Xuxa tinha se tornado parte do círculo íntimo daquela família. Não era apenas a namorada de um momento. Era alguém que a mãe de Senna conhecia bem, que tinha partilhado refeições, viagens, momentos privados que a separação não apagou da memória efetiva de ninguém. Adriane Galisteu, pelo contrário, era a namorada mais recente. A relação tinha menos tempo, menos história partilhada com a família. Quando chegou o momento do velório e do funeral, a família tratou Xuxa com o protocolo que reservaria a alguém muito próximo, quase como se ela ainda ocupasse aquele lugar especial que tinha tido durante os 3 anos de namoro. Foi recebida, acompanhada, integrada ao núcleo mais próximo da família nos momentos mais privados do luto. Para Adriane, que estava com Senna no momento da morte, que era a companheira oficial daquele período final da sua vida, o tratamento foi visivelmente diferente, uma distância que ela própria, décadas mais tarde, ainda descreveria como uma das feridas mais profundas daquele período. É importante notar, não há registro de que Xuxa tenha pedido ou exigido esse tratamento. A escolha foi da família Senna, movida provavelmente por anos de proximidade emocional que não desapareceram com o fim do namoro. Mas o efeito público foi inevitável. O Brasil, que assistia à cobertura do funeral, viu Xuxa integrada ao luto da família de uma forma que parecia contradizer a cronologia real da vida amorosa de Senna. E essa imagem criaria uma tensão entre as duas mulheres que os anos seguintes nunca conseguiriam resolver completamente. Xuxa, nos meses e anos que se seguiram, falou pouco publicamente sobre o que sentiu naquele dia. Mas em entrevistas posteriores, já com a distância que o tempo permite, admitiu que a morte de Senna continuava a ser uma das dores mais profundas que já tinha enfrentado. O amor que tinham partilhado, ao que parece, nunca desapareceu completamente, apenas mudou de forma. Décadas depois daquele funeral, a tensão entre Xuxa e Adriane Galisteu nunca encontrou uma resolução pública. Em diferentes momentos, ao longo dos anos, Xuxa fez comentários sobre a forma como a relação entre Adriane e Senna havia começado, sugerindo que tinha existido uma falta de elegância no momento em que a jovem modelo se aproximou do piloto, já que a relação anterior, com ela própria, ainda estava demasiado recente na memória de todos. Adriane, do seu lado, sempre tratou essas declarações como injustas e fora de lugar, uma forma de reescrever uma história que ela vivera em primeira pessoa. A tensão voltou à superfície com força redobrada em 2024, quando a Netflix lançou a sua série sobre a vida de Ayrton Senna. Com a colaboração próxima da família, particularmente de Viviane Senna, irmã do piloto e guardiã incansável da sua memória, a produção contou a história de uma forma que refletia, inevitavelmente,
as relações e proximidades que a própria família valorizava mais. E uma vez mais, décadas depois daquele cemitério, a sensação de desigualdade entre as duas mulheres voltou a repetir-se nas redes sociais e na imprensa brasileira. Xuxa, hoje com a distância que apenas o tempo oferece, fala sobre Sena com uma serenidade que substitui a dor mais aguda dos primeiros anos depois da sua morte. Em entrevistas recentes, descreve aquela relação como uma das mais marcantes da sua vida, não pela duração, mas pela intensidade e pela sinceridade que sentiu nunca mais ter encontrado da mesma forma. Já não há, da parte dela, qualquer necessidade de provar nada a ninguém. A relação com Adriane, por outro lado, continua tensa. Talvez porque, no fundo, nenhuma das duas tenha alguma vez recebido da outra aquilo que realmente precisava. Reconhecimento mútuo de que ambas amaram, à sua maneira e no seu tempo, o mesmo homem extraordinário. Então volta àquele cemitério. Duas mulheres que amaram o mesmo homem em momentos diferentes da sua vida, tratadas de formas tão distintas, num dia em que ambas mereciam, pelo menos, o mesmo respeito. Uma chegou de carro, junto à família que a conhecia há anos. A outra voltou de autocarro, sozinha com a dor mais recente e mais crua de todas. Não existe nesta história uma vilã. Existe uma família a lidar com o luto da forma que conseguia, recorrendo à proximidade que já conhecia. Existe uma mulher Xuxa que amou genuinamente, durante 3 anos intensos, um homem extraordinário e que sentiu a sua morte com uma dor que a separação nunca tinha apagado. E existe outra mulher, Adriane, que vivia o início de uma nova fase com esse mesmo homem e que foi privada do reconhecimento que a sua dor também merecia. 30 anos depois, a ferida ainda não fechou completamente, mas talvez com o tempo ambas consigam finalmente ver uma na outra, não uma rival, mas alguém que compreende, melhor do que ninguém, o tamanho exato daquela perda. Porque no fundo, Xuxa e Adriane partilham algo que nenhuma rivalidade pública consegue apagar. As duas amaram Ayrton Senna, e as duas, à sua maneira, ainda o carregam. Se esta história te emocionou, compartilha com alguém que viveu os anos 90 brasileiros. Deixa o like e inscreve-te no canal para não perderes os próximos vídeos. E antes de ir, diz-me nos comentários, achas que a família Senna devia ter tratado as duas mulheres da mesma forma naquele dia ou compreendes a escolha que fizeram?